Hoje nós temos aqui no canal uma convidada muito especial. Ela é escritora, poeta, servidora pública, web design, agente cultural, editora. Nós estamos falando da Andréia Carvalho Gavita. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, Fran. Eu coloquei a webcam aqui bem na frente de onde aciona e desaciona o microfone, enfim. Faz parte das novas adaptações tecnológicas. Faz parte, né, Andréia? Estamos todos aí nos habituando a essa nova realidade, né, de encontros, bate-papo, tudo via as novas tecnologias, mas vamos lá. E me conte uma coisa, Andréia, você é autora de 7 livros, é isso? 7 cores do arco-íris, né? Já deu 7 livros. Esses dias até fiz uma confusão nas contas, né? Mas 7 livros publicados até o momento, sim, são 7. Você gostaria de mostrar aí para o pessoal os seus livros? Está com eles aí fácil? Qual que é o primeiro, Andréia? Vou pegar aqui, deixa eu tirar as minhas coisas que estão todas na minha frente. Então, meu primeiro livro foi publicado em 2010. Eu acho que eu vou conseguir mostrar aqui, deixa eu ver se está aparecendo. Tá ótimo. Esse livro, A Cortesã do Infinito Transparente, ele foi publicado pela Lume Editor, que é uma editora de São Paulo, a convite do poeta Cláudio Daniel, que organizava um selo para essa editora, o selo Caixa Preta. Então, assim, eu tinha um blog, ele leu meu blog e me mandou uma mensagem. Vamos fazer um livro, me mandem até dia tal. Esse é o Cortesã do Infinito Transparente, meu primeiro livrinho, que faz parte dessa coleção. Amo muito ele, porque foi meu primeiro livro que eu meio que organizei, assim, e porque eu já tinha muito texto escrito, e ele está bem coerente, diferentemente dos outros. Vamos ver qual que foi o meu segundo livro. O meu segundo livro, eu vou falando na sequência, tá, Fran? A hora que você achar que eu devo parar. Esse é o segundo livro. Deixa eu ver se mostra aqui. Também foi publicado pela Lume Editor, não do selo Caixa Preta, mas através só da editora. O editor Francisco dos Santos, um querido, foi ele que organizou o meu livro, diagramou, ele fez um tamanho, um caderneto de opereta, ele deixou que viesse o meu sigilo aqui, é um sigilo, é um símbolo mágico que eu inventei, e ele foi muito gentil de colocar esse símbolo na capa dos que eu tinha feito. É o Camafeu Escarlate, foi em 2000 e... Nossa, eu já esqueci todos os anos dos meus livros, gente. 2012. Foi em 2012. Depois. Esse também eu arrumei alguns poemas, é um livro fininho, mas ele também está coerente com a minha proposta do momento, que era trabalhar com a linguagem do ocultismo, as referências ocultistas que eu gosto bastante, né? Esse foi o segundo, então. O terceiro livro também foi pela Lume Editora, essa editora de São Paulo, com o editor Francisco. Eu gosto muito, só que eu perdi a faixinha dele, que o projeto gráfico feito pelo Francisco Santos, ele queria que esse pentagrama aqui, ele que desenhou esse pentagrama, é um pentagrama infinito, ele ficasse coberto. Eu perdi a cinta liga do meu livro. É o Grimório de Gavita, né? E tanto quando eu fui publicar ele, eu falei para o editor que não era um livro de poemas, de poesia, ele é mais um diário mágico, por isso que eu nomeei Grimório, e Gavita porque é o meu nome lírico, digamos assim. Então tem vários textos aqui, ele não segue uma sequência lógica, porque eu quis dar a ideia realmente de um grimório. Algumas pontuações que eu tenho, ele não tem uma coerência, entre aspas, né? Assim, esse foi o meu terceiro livro, ele é vou colar a data, que eu já esqueci, 2014, a cada 2 anos, né? Legal. No terceiro livro, qual foi? No terceiro livro, que o meu terceiro livro, ele já está embrincado, né, com a história do Coletivo Marianas, que foi quando nós nos organizamos enquanto grupo para nos apoiarmos, aprendermos juntas a produzir livros, e encontrar editoras parceiras que publicassem os nossos livros impressos. Aí veio o Papel Leopardo, tem toda a história do coletivo que a gente pode falar. Eu gosto muito desse livro aqui, ele foi feito realmente às pressas, porque
quando publicamos, quando começamos com o nosso selo do Marianas Edições, nós tínhamos prazo, e eram 10 autoras que lançariam os livros na mesma época, e a editora, a Vera Albuquerque, provavelmente ela deve ter enlouqueceu, porque ela tinha que organizar os nossos 10 livros, e a coleção toda, né, as autoras escolhiam a capa, nós padronizamos, por uma questão de detalhes técnicos, que depois eu comento quando vou falar do selo Marianas Edições. E gosto muito do papel leopardo porque ele tem toda essa questão de ser coletivo. Nós abrimos mão, né, da diferenciação da capa, nós abrimos mão de organizar melhor o conteúdo para respeitar o prazo de todas. Então, feito por várias mãos esse livro, eu gosto muito dele, foi meu 4º livro. Legal, Andréia. E também o pessoal que vai assistir aqui o nosso vídeo, esse livro ele está num outro formato também, ele não está só no livro físico, né? Ele tem um formato de flipbook, é isso? Então, nós estávamos fazendo uma experiência, porque pela pandemia e pela utilização dos recursos digitais agora, resolvemos apostar na feitura, né, dos e-books, dos livros digitais. E eu estava testando plataformas onde a gente pudesse ter essa publicação gratuita. Eu fiz o teste com o Flipbook, que é uma plataforma gratuita, você automaticamente transforma a sua diagramação num PDF, e eu organizei melhor o papel leopardo para fazer um teste. Só que o flipbook ele é diferente do e-book por diversas características técnicas, mas ele está lá no site do Coletivo Marianas porque foi uma experiência. O formato não é o melhor, porque é um PDF, e o PDF ele não é adequado para ser lido no celular, como é um e-book, né? Então, mas ele está lá, e ele, juntamente com os outros livros do Coletivo Marianas que estão sendo transformados em e-book, o papelzinho leopardo vai estar lá. Só que como sou eu que estou fazendo a diagramação, é casa de ferreiro, espeto de pau. O papel leopardo, eu queria que fosse lançado no Dia das Bruxas, mas não vai dar certo, tem outro livro aí na fila para ser publicado. Para quem quiser, então, pode entrar lá no site do Coletivo Marianas e dar uma olhada, conhecer o seu trabalho, através desse livro que está lá gratuitamente, né? O flipbook está gratuito. O e-book nós tivemos que colocar um preço simbólico, né, nos livros, mas ele logo estará disponível também. Então, o papel leopardo é o meu xodó, né, porque realmente ele foi feito com todo aquele contexto coletivo, né. A gente abrir um projeto coletivo, como eu sempre falo em todas as conversas que eu tenho, você tem que abrir mão de muitas coisas. Eu só não abri mão do que eu escrevi enquanto autora. Agora, o projeto gráfico, a capa, a simbologia, você tem que respeitar a opinião coletiva, né? Se o projeto é coletivo, algumas coisas não vão sair como você quer realmente. Mas ele saiu do jeito que eu queria, saiu azul, e saiu dentro desse contexto de ter o trabalho de várias mulheres. Teve a fotógrafa que fez a capa, a fotografia da capa, então a Larissa Grabowski, que fez a capa para todas as integrantes, isso foi em 2016, né? Então, meu 4º livro, ele tem todo o papel leopardo arrasta o azul coletivo do Coletivo Marianas. Legal, pode dar sequência e mostra os outros também. O meu 4º livro, na verdade, é 4º já? Não, é quinto, para você ver como eu me perco, gente, desculpe. O meu 5º livro, vou colocar aqui. Na verdade, ele é uma plaquete. Eu tinha a editora Adriana Zaparoli, que também é de São Paulo, ela criou um selo, né, uma editora, Leonela Editorial, e convidou alguns autores para fazer publicações finas. A plaquete é uma coisa mais coesa, né, ela é um livro para mim, tudo é livro, mas a questão da plaquete é que eu pensei pela primeira vez na organização de um livro, eu fui bem coesa mesmo. O nome da plaquete é Panfletos de Pavônia. Ele pode ser adquirido também em e-book com a Leonela Editorial, que tem na Amazon, né? E as impressas tem que pedir para a editora também, para a Adriana. Ele tinha sido publicado também pela Córrego, que era uma parceria entre a Leonela e a Córrego. Foi uma publicação bem bacana, branquinha, tinha um projeto gráfico da Córrego, e esse é o projeto gráfico da Leonela. Nos panfletos de Pavônia, eu gosto muito desse nome Pavônia, né? Tanto é uma borboleta, quanto significa pavão, tem vários significados. Eu escrevi realmente sobre a mulher que vai envelhecendo ou amadurecendo, dependendo da visão, dependendo de como você olha o pavão aí.
Gostei muito dessa publicação aqui, porque todos os outros livros, às vezes, a gente tem que acabar colocando algumas coisas para ficar um pouco maior, sei lá. Nesse não, esse foi específico. São poemas em prosas construídos mesmo com a questão da Pavônia. Então, o meu sexto livro, eu tenho aqui um exemplar dele, porque foi publicado pela editora Patois, com o Eduardo Lacerda. Cílios Prostíbulos é o nome do livro, está lá na lojinha da Patois. Gostei muito também desse livro, porque ele teve uma versão em inglês feita pela Samantha Beduschi Santana. Então, ela conseguiu, né? Eu reuni alguns poemas e escrevi alguns poemas novos, e a Samantha conseguiu verter isso para o inglês, então é uma edição bilíngue, e acabei que não tenho nenhum exemplar aqui comigo hoje, porque a gente ou vende ou acaba distribuindo, né? E esses dias até queria ler algum poema e eu mesma não tenho meu próprio livro, mas o projeto gráfico é muito bacana. A capa foi feita com toda aquela pegada da editora Patois pelo Leonardo Matias. Os Cílios Prostíbulos vale pela versão bilíngue da Samantha, logicamente também, e pelo prefácio, que foi uma autora que fez, Ana Cristina Joaquim. Ficou bem bacana, eu até brinquei com ela. Ana, o seu prefácio valeu o livro, né, logicamente, assim, porque ficou realmente muito bom, e ele está disponível na editora Patois. Qual livro que é agora? É o sétimo. Esse mais recente, fala aí um pouquinho mais dele. O sétimo livro se chama Neônia, né? E foi um convite do Floriano Martins, que ele mantém há 20 anos uma revista digital. Ele há 20 anos coloca nesse Agulha, revista de cultura, estudos sobre o surrealismo, né, em suas diversas vertentes, e ele tem um selo, também publica livros digitais e impressos, que é a Arc Edições, né, Arc, Agulha, revista de cultura, e ele que diagramou meu livro, tem a versão também em e-book e tem a versão impressa. Então, essa coleção do qual Neônia faz parte, que eu acho que já está no 49º livro, o meu é o 43º, ele publica autores em que ele encontra, né, espelhamentos do surrealismo. Então, faz parte de uma coleção chamada O Amor pelas Palavras, e gentilmente ele me convidou para colocar os meus poemas em prosas em uma publicação. Então, ele tem poemas em prosas de diversos dos outros livros anteriores e algumas coisas novas, e saiu Neônia, né, em homenagem ao Neon, que depois eu explico daí sobre o meu... Então, são esses 7 livros, fora as antologias que eu participo, mas as antologias estão todas espalhadas por aqui, eu acabo emprestando também, e é isso, são as 7 cores do arco-íris estão aí, às vezes eu me confundo com as datas, quantos livros são, mas é isso. Que bacana, então a gente teve aí um panorama da sua obra até o momento, né, a sua obra particular. Como você falou, você tem muitos trabalhos também coletivos, né, muitas antologias, muitas revistas literárias também você já participou, né, periódicos. Então, é um trabalho que você já vem desenvolvendo aí há uma década, né, Andréia? E eu te apresentei ali no começo, né, falei algumas das coisas que você faz, que você é agente cultural, editor e tudo mais, mas eu queria saber de você. Para Andréia Carvalho Gavita, quem é a Andréia? Meu Deus, que pergunta difícil! Eu não sei quem sou eu. Se eu conseguisse responder... Mas eu vou tentar. Eu sou, se eu fosse sem filtrar, eu sou uma bióloga de coração, desde criança. Eu gosto muito do estudo da biologia. Então, eu estudei biologia e agora me formei em gestão ambiental. Então, eu sou uma bióloga. Antes de ser poeta, antes de ser qualquer coisa. Porque eu gosto muito dos estudos biológicos e tudo que envolve ciências desde pequena. Eu nunca tive dúvidas que eu estudaria isso. Se eu trabalho com isso, já é outra história. Mas eu acho que você me pegou de surpresa, e eu também fiquei surpresa com a minha resposta. Quem é a Andréia? A Andréia é uma bióloga que fica aí com seu microscópio, analisando tudo, e que fica com seu telescópio, também olhando além, e percebendo que todas as coisas, na verdade, são as mesmas, né? Depois da bióloga, eu sou uma metida em tecnologia, porque eu fiz web design, e eu descobri que a linguagem HTML, essa semiótica
do digital, dos sites, ela também me interessava, assim como a biologia, a parte de fazer websites, essas coisas, criar peças, ela tem muito a ver com simbologia, estudo das cores. Então, misturando a bióloga e misturando o estudo da semiótica, o estudo das imagens, dos sons, cai a poeta. E é por isso que a minha poesia, né, também reflete isso. Os meus estudos e o meu contato com a área biológica e com os signos. Não só os signos astrológicos, os signos em geral, que são os sinais, né? Gosto muito, eu acredito que eles têm esse link. Então, André, é isso, é bioma, meio bióloga, meio web design, que é poeta. Acho que é isso. Tá bom, foi bem legal essa junção que você fez, e você acabou já, nessa sua primeira resposta, você acabou já entrando na minha segunda pergunta, que eu ia justamente comentar sobre isso, né? Porque você atua numa área profissional que não é nem um pouco ligada com a literatura, é uma outra pegada, como você falou, é a biologia, é os microscópios, é a natureza ali, no estudo científico mesmo, né? Então, eu queria saber como é que você concilia essas duas coisas e se você acha, como você acabou de falar até, né, que o seu trabalho aí na sua área profissional, se ele influencia na sua escrita, no que você escreve. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu já me adiantei, né? Fui esperta, porque eu já sabia que as pessoas às vezes acham que você está fazendo, trabalha com uma coisa. Eu sou funcionária, na verdade, da Universidade Federal do Paraná há 21 anos. E eu passei por 3 departamentos. O primeiro departamento foi a bioquímica, o segundo departamento eu fiquei 10 anos trabalhando num hospital, na farmácia especial, e o terceiro agora, no momento, é o departamento de incêndios florestais. Então, todos eles estão interligados com os estudos da biologia, né? O hospital, ele se deslocava mais para a parte farmacêutica. Quando eu escrevi o Papel Leopardo, eu estava trabalhando dentro do hospital. Então, o link que existe entre a minha profissão e a literatura, as minhas referências, às vezes as pessoas não entendem, elas estão sempre interligadas com o que eu estou trabalhando. O Papel Leopardo é a minha experiência dentro do hospital, não dá para você fugir disso, né? Eu coloco ali as minhas referências das leituras que eu faço, né? Mas elas estão interligadas também com a linguagem farmacológica, tanto que eu vou até mostrar aqui, ó. O papel leopardo, que é do papel pardo, ele é escrito em letra minúscula, mas ele tem o PH aqui. Por quê? Porque eu estava trabalhando dentro do hospital. Então, essa metodologia é minha, né? Os leitores não precisam, mas eu tento fazer esse link, assim, nos meus livros anteriores, eu falo muito da minha experiência dentro com a natureza, enquanto elemento da natureza e com a ligação com a natureza, porque reflete aquilo que eu estudo. E agora que eu estou trabalhando dentro do departamento de incêndios, eu estou fazendo muita saída de campo, eu estou tendo um contato mesmo com a natureza, eu ainda não escrevi nenhum livro depois dessa minha mudança, né, de setor. Eu não sei o que vai sair. E é o departamento de incêndios florestais. Agora nós estamos numa época em que os incêndios florestais estão realmente muito graves, né? Então, eu ainda não consegui escrever sobre isso. Então, eu penso que os meus livros anteriores, para eu me aproximar da natureza, eu escrevi os meus poemas. Agora, estou meio perdida, né? E estou trabalhando com a parte técnica da coisa, que é fazer livros para outras pessoas. Então, não sei se eu te respondi, mas a minha linkagem é essa. Tudo que eu leio, tudo que eu trabalho, eu converto num símbolo para tentar também tirar todas aquelas imagens, aquelas informações, aqueles assuntos totalmente distantes, eu aproximo isso dentro de um poema. Então, eu fico calminha quando eu escrevo um poema e utilizo a linguagem tanto científica, né, com a nomenclatura científica, quanto a minha percepção das coisas. Então, a literatura, creio que ela liga tudo que eu faço de dissonante, quando eu escrevo um poema, eu interligo tudo isso e me pacifica, né? Então, eu acredito que, não sei se tem... Eu conheço bastante biólogos, né? Biólogos ou as pessoas que trabalham com a área de saúde ou com a área biológica, que também têm essa percepção, escrevem esses poemas meio que do jeito que eu gosto, assim. Eu não me assusto quando eu vejo uma palavra, um nome científico dentro de um poema.
Eu acho muito bacana isso, porque a etimologia, né, de um nome científico, ele tem uma história, a etimologia de uma deusa, ele tem sempre uma história relacionada ou com astronomia, ou com uma particularidade, o ciclo da água, o ciclo da terra. A poesia, para mim, é isso. Quando eu me descobri poeta, entre aspas, foram em duas situações, só para linkar aqui. Eu estava tendo uma aula em 1900, e lá vai bolinha, não me lembro, curso de biologia em Ponta Grossa, estava tendo uma aula de geologia e eu encontrei dentro da aula um fóssil de trilobita e o professor veio com todo aquele contexto, que aquela região dos Campos Gerais já tinha sido um mar. Então, eu fiquei trêmula, né? E eu percebi que o meu pensamento viu aquele mar, e aquele mar não existia, e eu comecei a escrever um texto. Opa, talvez isso aqui seja um poema. E aí eu linkei com aquele maravilhamento que eu tive com a história da Terra, eu achei interessante escrever alguma coisa. Então, é com a história da Terra mesmo, com a história da geologia, a história da astronomia. Um outro ponto foi quando eu tinha as minhas aulas utilizando o microscópio, que eu observava a estrutura celular das coisas, o minúsculo. É tão parecido aquele maravilhamento que eu tive das estruturas celulares. Para mim, aquilo era poesia. Então, eu sempre brinco. Qual é a sua religião? A minha religião é a biologia, porque a biologia é o estudo da vida. Então, é esse que é o link que linka todas as minhas atividades e a literatura. Uau! Muito bom saber, assim, né? Ouvir a autora comentando. Eu achei muito legal. Eu sempre tinha curiosidade de saber por que aquele H ali do papel leopardo era assim, e você conseguiu explicar, com certeza deve ter outros leitores também que devem se perguntar. Então, ficou aí registrado a explicação do porquê o pH ali, né? E agora, Andréia, eu queria que você falasse também, você citou aí que você gosta de ler outras pessoas que também escrevem um estilo parecido com o seu, você também citou que você foi convidada ali por um autor que queria poemas que tivessem uma pegada talvez surrealista, você é muito ligada também com simbolistas, né? Você até brinca, às vezes, com a questão do neossimbolista, com o neon simbolista. Eu queria saber, então, quais que são as suas maiores influências na escrita? Quem são os autores que você lê e que te inspiram a escrever também? Eu leio de tudo, né? Tudo me inspira. Mas, por exemplo, eu vejo que as minhas influências são essas. Estou lendo um texto, tenho uma ideia e quero escrever. E existem autores que são perigosos para mim. Eu não posso, tendo bastante atividade, lê-los naquele momento, porque eu sei que eu vou precisar escrever, porque eles ativam, são como enzimas, assim, sabe? São como substâncias que me dá aquele clique. Normalmente, coincidentemente, os autores que mais me despertam essa necessidade de converter o que eu penso através de uma simbologia em letras são os autores simbolistas. Né? Por exemplo, quando eu li pela primeira vez Cruz e Souza, simbolista brasileiro, os poemas em prosa que ele desenvolve, que é como se fossem quadros pintados, né? Que o simbolismo ele tem isso, ele tem aquela pictorialidade, eu não sei se é isso, é bem pictórico, é como se eu estivesse vendo uma paisagem, existe aquele excesso de adjetivos, e não é um poema em prosa, existe uma narrativa ali, mas que não é uma narrativa. Esse tipo de texto, quando eu vejo que existe uma construção imagética nos textos, eles que me despertam mais. Coincidentemente, são autores do simbolismo, porque existem também no surrealismo, mas são os simbolistas mesmo, com toda aquela pompa. Então, eu leio muito autores de 1892, inclusive eu consegui um livro agora que eu precisava muito ler, Raul Pompeia, os autores portugueses, né, e os franceses também, a tradução que eu tenho deles, são os que me inspiram mais, né, porque eles têm essa pegada imagética. Gosto de poemas simples, lógico que eu gosto de todos os poemas, mas para mim o que dá aquele clique que eu tenho vontade de escrever é quando eu não tenho certeza do que o autor está falando, ele trabalha muito com a imagem nos poemas e eu preciso desenvolver na minha mente um filminho. Eles chamam isso de hermetismo. Para mim é uma chave mágica. Então, são os textos que eu prefiro. Existem vários, eu seria injusta aqui se eu fosse citar nomes, porque existem autoras também, e
e você sabe, né? Vamos falar, colocar uma lista, que ela até tinha feito uma lista, mas não cabe. Mas a maioria deles é voltada para o simbolismo, né? O simbolismo foi um movimento do passado, decadentismo, e o surrealismo também, né? E as pinturas também me impulsionam. Eu não sei pintar, mas eu gosto muito de ver a pintura, ver aquela plástica toda. Então, uma pintura também tem um poder muito grande, porque eu quero descrever aquela pintura. Então, eu acabo linkando com assuntos que eu acho que convém, vou fazendo uma analogia entre eles e vou aproximando. E é por isso que às vezes as pessoas me chamam de surrealista, porque eu faço essa colagem. Mas eu sempre tenho. A minha colagem, ela não é uma escrita automática. Ela tem tudo um porquê. Se eu coloco uma aranha no meu poema, é porque eu estou falando de uma teia e eu tenho que colocar Aracne, que é uma figura mitológica ali no meio. Então não é aleatório, é calculado, né? E eu gosto também, um dia, eu acredito que eu vou conseguir o meu objetivo de ter o meu estilo definido, porque eu acho que é tudo experimental, de conseguir escrever esses textos coesos como os simbolistas escreviam, com uma narrativa que não seja tão pesada, mas que ela seja bem pictórica. Eu estou treinando para isso. Então, os autores, pegou um poema em que a pessoa falou, não entendi, é esse tipo de poema que eu prefiro. Eu quero fazer meu filminho, ler e fazer, ver, enxergar as cores, a musicalidade, tudo na minha cabeça. Bacana, André. E você falando assim, me veio muito. Você comentou, né, que você gosta de estar tudo organizado e que nada é em vão no que você escreve, que tudo é pensado, né? Aí entra a questão virginiana, como é que é? Eu gosto, vou roubar aqui dos simbolistas um termo chamado nevrose. Eu não vou falar que é neurose, eu vou falar que é nevrose porque é mais simbólica, tem mais a ver com o simbolismo. Eu preciso colocar uma ordem nas coisas em que eu estou mexendo, porque a minha mente é caótica, né? Então, todo mundo fala, virginiano é metódico. Sim, gente, a gente é metódico porque a gente precisa dar uma ordem, a nossa mente é mais caótica do zodíaco. São infinitas ligações. A Agatha Christie, né? Ela era virginiana, ascendente escorpião. São vários. Como que a gente fala? Parece uma vida de detetive. Você vai interligando as coisas como se você fosse uma eterna costureira e você quer juntar todos os elementos e fazer um cachecolzinho. Então, o virginiano é isso, ele precisa dessa ordem. Então, quando eu vou escrever um texto, eu preciso dessa ordem. Eu demoro para começar a escrever, por exemplo. Eu tenho milhões de ideias e vou costurando. Quando eu encontro um elemento que une tudo isso, uma figura comum, eu sento no computador e faço aquela costura metódica, como se eu estivesse colando ossos. Eu já escrevi sobre isso, eu sou uma taxidermista. Eu fico colando os ossinhos. Se o esqueleto é coerente para quem vai ver depois, aí já não é mais comigo. Para mim, eu enxergo ali a minha criatura bem montadinha e toda esquematizadinha. Então é isso. Entra sim a nevrose virginiana. Não vou chamar de neurose porque não cabe aqui. Tudo bem, a gente vai aceitar a nevrose, então. E outra coisa que eu queria saber de você também, Andréia, além do seu trabalho, né, como autora, você também tem um trabalho muito significativo na área cultural, porque você é uma incentivadora de outras mulheres, né, do trabalho da autoria de mulheres. Eu queria que você comentasse, então, um pouquinho sobre esse seu trabalho, né, de estar aí sempre trabalhando no coletivo e sempre em prol dessa divulgação da autoria de mulheres. Eu gosto de projetos coletivos. Sempre acaba dando confusão. Mas, assim, é interessante você ter uma pauta que te extrapola. Então, a pauta que me deixa feliz em trabalhar, em fazer alguma coisa por ela, é a minha pauta, na verdade. Porque é aquela justiça que tem que ser feita com todo o trabalho autoral de mulheres. Eu sou mulher. E, de repente, você começa a ler, estudar. Tantas mulheres eu não conheci, mesmo dentro do simbolismo, porque elas não eram publicadas no momento. Então, eu não posso ir lá e ficar reclamando numa rede social que eu quero que o trabalho cultural das mulheres seja conhecido, só ficar reclamando não adianta, você tem que agir.
Então, por isso que esse trabalho dentro do coletivo, eu já tive outros trabalhos que eram literários, mas que não tinha essa pauta feminista, que eu também fui bem bacana, porque era pela literatura em geral, mas onde eu me sinto bem, né, assim, é fazendo uma coisa que é a minha pauta genuína, que é a divulgação mesmo do trabalho autoral de mulheres. Então, me deixa muito feliz isso, você trabalhar em prol de uma causa. Às vezes eu perco tempo, por exemplo, para escrever um poema meu ou para batalhar por uma publicação de um livro meu individual, porque tem as atividades do coletivo que a gente faz junto, né, Franca? Sabe? Isso também ajuda. Mas, assim, quando eu consigo deitar minha cabeça no travesseiro, é quando eu fiz alguma coisa por essa pauta, alguma coisa prática. Não é só reclamação em rede social, que eu também reclamo, logicamente. O que você pode fazer por essa pauta? Você pode criar um site, você pode fazer alguma coisa dentro do coletivo, você pode aprender a fazer uma diagramação para diagramar um livro para as autoras que se batem. Então, isso é uma coisa que me deixa, faz parte da minha honra particular, que é utilizar as ferramentas que eu aprendo, que eu consigo aprender, que eu gosto dentro da tecnologia, e utilizar isso para batalhar pela causa, pela pauta que também me atinge, que é a divulgação, você tornar visível o trabalho das mulheres. Não vai aparecer o trabalho cultural das mulheres se elas não expuserem esse trabalho. E se alguém não possibilitar que essa exposição seja feita. Então, além de exigir que esse trabalho seja feito, faça alguma coisa. Você pode fazer um flyer, você pode oferecer um lugar para que essas mulheres se reúnam, você pode divulgar o trabalho das suas amigas. Então, é uma pauta muito genuína isso. Agente cultural, assim, eu não sei se eu sou agente cultural, mas eu fico fomentando todas as pessoas com essa ideia de que, em vez de reclamar, as coisas têm que serem feitas. Eu preciso disso internamente para ficar em paz. Então, essa minha experiência de agente cultural é porque eu estou trabalhando pela minha pauta e pela pauta alheia também. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Legal. E foi dessa tua intenção de dar essa visibilidade que foi criado alguns anos atrás o Meninas que Escrevem em Curitiba. Queria que você contasse um pouquinho também o que foi esse projeto, como é que ele começou, e depois a transformação que ele teve, né? Ele acabou terminando, né? E voltando com outro nome, daí com uma outra pegada também. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o Coletivo Marianas, que teve esse início com as Meninas que Escrevem em Curitiba, também dos eventos que você faz, aí o Letra de Mulher, você falou, né? Não é só ficar nas redes sociais, mas trazer, de repente, um espaço para as mulheres estarem ali, divulgando seu trabalho, lendo outras mulheres. Então, se você puder comentar um pouquinho sobre esses projetos. Como foi em 2010, né, que eu só escrevi um blog, foi em 2010, e a partir do momento da publicação do meu primeiro livro que eu comecei a conhecer pessoas do meio literário, aqui em Curitiba. E existiam alguns eventos. Só que, de repente, você começa a perceber, mas onde estão as escritoras? Eu ia nesses eventos e as mulheres, elas não eram as protagonistas. Eu acabava conhecendo elas lá fora, depois correndo nos intervalos, sempre prestigiando os autores que eram convidados, existiam poucas autoras, mas quando eu olhava para a plateia, eu via várias mulheres e eu conversava, você escreve? Ah, eu escrevo. Ah, mas eu não sou escritora nem poeta, mas eu tenho muita coisa guardada. Isso se tornou tão padrão que em todos os eventos que eu ia, eu via que a plateia, a maioria da plateia eram mulheres, e que essas mulheres escreviam. Nada mais coerente do que a gente juntar essas mulheres em um grupo, e a gente se intitulava, nós somos as meninas que escrevem em Curitiba, porque todas essas mulheres em que eu encontrei dentro desses eventos literários, de repente acharam interessante se unir realmente, criar um coletivo, que é uma coisa mais coesa, para que a gente conseguisse desenvolver pautas em comuns. Ficamos um ano batalhando para legitimar espaços. Nós criávamos evento e falávamos, olha, nós queremos fazer um sarau das autoras deste coletivo, elas serão as protagonistas. A partir do primeiro ano de experiência, né, as pautas elas vão se mobilizando, elas vão mudando, vão modificando de acordo com as pessoas que entram, com as pessoas que saem. Resolvemos dar um outro nome para o coletivo, uma coisa fixa. Meninas que Escrevem em Curitiba é um slogan, né? Era até ingênuo a gente se intitular assim na época. Então foi feita, resolvemos, as mulheres que queriam, inclusive, que a gente assumisse que o coletivo era feminista,
isso foi em 2015, mais ou menos. As integrantes que ali ficaram, decidimos em comum acordo homenagear uma mulher, né, uma mulher, Mariana Coelho foi a escolhida, porque ela era poeta, educadora, foi bem importante aqui na década de 30, foi importante para Curitiba, ela escreveu um livro chamado A Evolução do Feminismo, que é referência até hoje, ela era feminista, lutava pelo sufragismo, né, pelo voto, resolvemos homenagear a Mariana Coelho, e nos intitulamos Marianas. Entramos para uma outra fase do coletivo, onde resolvemos, além de legitimar os espaços com nossos eventos, organizarmos nossos próprios livros. E foi aí que surgiu Marianas Edições. Lógico, tudo foi muito experimental. Nós tínhamos a parceria de uma editora, e nesse primeiro momento, e teve todo o trabalho de diagramar e concretizar esses livros. No segundo ano, as integrantes já começaram a aprender a diagramar seus próprios livros para não termos esse custo de diagramação. Eu comecei a aprender, a Ciana começou a aprender, e saiu o segundo e o terceiro, a terceira leva, né, desses livros, todo com o trabalho que a gente estava aprendendo, sempre com a parceria de uma editora para formalizar ficha catalográfica, ISBN e todas essas coisas. E as autoras foram crescendo dentro. Vamos diagramar nós mesmas nossos próprios livros. Ah, mas não tá bom, mas nós estamos aprendendo. Então, o coletivo Marianas, ele veio com essa pegada de concretizar os livros das autoras. E agora eu brinco que a gente está na fase 3 do coletivo Marianas, que é aprender a diagramar e-books para não ter os custos da gráfica, para não gastar papel e para que todas as autoras tenham a sua literatura bem divulgada, né, sem ter os custos todas. Nós não temos gráfica, nós não temos editora, então partimos para o meio digital agora. Então, o coletivo Marianas, ele está todo virtual agora no momento, e continuamos com os nossos eventos, interrompidos apenas pela pandemia, e o evento também, esses eventos todos que a gente fazia, recebemos o convite de diversos coletivos e de diversas pessoas para que nos apresentássemos, com a parceria desses outros coletivos. Nós criamos o Letra de Mulher, isso foi ideia da Priscila Prado, onde nós faríamos os encontros presenciais, o Letra de Mulher, sempre, além da presença das Marianas, mediado pelas integrantes, nós trazemos uma autora convidada e ficamos lá trocando ideia com aquela autora, divulgamos. Estamos já na 32ª edição, desde a 30ª, eu acho que desde a 28ª, está sendo através do meio virtual, que é a Francine Cruz, não sei se você conhece, que está nos ajudando, né, a fazer essas salas virtuais. Então, é essa fase agora, nós estamos totalmente virtuais, mas sempre assim que voltar ao normal, né, entre aspas, assim que pudermos nos encontrar presencialmente, continuaremos com Letra de Mulher, uma vez por mês, com todo o apoio que a gente tem do Café Babette, né, que eles cederam um espaço para a gente uma vez por mês, realizarmos os nossos encontros lá. Por enquanto, vamos continuar assim com o digital e com os e-books. E eu gosto muito de explicar isso. Tudo que fazemos é experimental, né, e nós estamos cada vez nos aperfeiçoando mais. Então, vai chegar um momento em que vamos ter a editora do coletivo, quando todas, né, quando tivermos mais mãos para trabalharmos com a parte técnica da coisa. É isso. Que legal. E me diga uma coisa, Andréia, caso a gente tenha aqui no nosso vídeo alguma escritora que ainda não acha que é escritora, que está nessa fase de se descobrir, se ela quiser, for aqui de Curitiba, for aqui do Paraná, e quiser se interessar de conhecer o coletivo Marianas, aonde que ela pode encontrar o coletivo, como é que ela pode entrar em contato? Nós temos um grupo, uma fanpage ali no Facebook, chamado Marianas, eu acho que está com o coletivo Marianas, ou escrever por e-mail. Primeiro de tudo, entra no site, né? No site ele tem o endereço do e-mail, escreve um e-mail para nós, porque o grupo que nós utilizamos no Facebook é um grupo secreto, né? Então as pessoas não encontram isso no Facebook. Ou acionar algumas das integrantes, por exemplo, todas as pessoas que são adicionadas nesse grupo secreto, elas vieram porque são amigas e indicadas por outra integrante, né? Então, se conhece alguém que faz parte do coletivo Marianas, me adiciona lá no grupo secreto, que é lá que nós damos nossos informes e tudo mais.
ou escreve, né, pro Coletivo Marianas, né, coletivomarianas@gmail.com, e na medida do possível, porque é uma outra pessoa que lê o e-mail, a gente acaba respondendo, mas utilizamos o Facebook tanto para adição, né, como para nos comunicarmos com essas autoras. Legal, bacana. E para quem quiser conhecer também os livros aí que a Andrea citou, da Edições Marianas, também entrem no site, né, Coletivo Marianas, e lá vocês vão ver os livros de todas as autoras e como entrar em contato com cada uma delas aí para adquirir o livro que for do seu interesse, né? Então, Andréia, agora eu quero te fazer uma pergunta que é mais uma curiosidade mesmo, pessoal, tá? Se você pudesse tomar um café, ou um vinho, ou uma cerveja com qualquer pessoa, viva, morta, escritor famoso, não famoso, quem você escolheria e por quê? Nossa, me pegou nessa também. Olha, eu vou responder sem filtrar. Eu queria estar agora tomando uma cerveja com Cruz e Souza. Eu sabia! Sério, queria estar tomando. Ou com David Bowie, mas ele não é da literatura. Mas assim, ele é um autor que eu amo, né? Tanto que o meu nome Gavita vem daí. Era esposa do Cruz e Souza, eu admiro muito. Eu sempre o leio, é meu autor de cabeceira. E pelo que eu vejo, porque pelo que eu estudo da biografia do Cruz e Souza, ele era barraqueiro. Porque, por exemplo, ele criava jornais, né? Onde ele usava pseudônimos e atacava mesmo o status quo de tudo. Então, política, ele era uma pessoa que batalhava assim por pautas sociais, né? Então eu gostaria muito de conversar, tomar uma cerveja, logicamente, porque eu queria ver o lado barraqueiro do Cruz e Souza assim conversando comigo. Imagina ele vivo hoje, tendo rede social, ele ia arrumar várias inimizades, mas ia estar lá divulgando suas pautas, conscientizando. É isso. De primeiro momento, eu não filtrei a resposta, foi o que veio, Fran. Mas é para ser assim mesmo, é a primeira coisa que vem na cabeça. Então tá bom, Andréia. E agora a gente já conversou bastante sobre tudo que você já produziu, né? Tudo que você já encabeçou aí. E eu queria saber o que você tem de projeto para o futuro. O que a Andréia está pensando, planejando aí para o futuro? Ai, também é difícil, porque a gente quer tudo, né? Mas eu já coloquei uma coisa na minha mente. Eu tenho que fazer poucas coisas, não posso fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão a gente não consegue. Os meus planos atuais é ter uma editora, estou batalhando para isso, vendo a parte formal da coisa, né? Ter essa minha editora para publicar os livros dos autores que eu gosto. Esse é um projeto futuro que está quase sendo concretizado. É ter, né? Ter esse status só é trabalhoso, envolve muito dinheiro. Então, esse é o meu plano futuro. Para a parte profissional, eu estou muito bem onde eu estou trabalhando, e eu estou trabalhando agora como tutora de EAD. Né? Existe curso de especialização dentro do setor onde eu trabalho, e eu estou tendo que trabalhar com essa parte, eu estou gostando muito, né? Porque aquilo que eu já sabia da parte de web designer. E eu terminei agora o meu curso de graduação de gestão ambiental, justamente por ser do departamento que trabalha com engenharia florestal, e eu quero fazer uma pós-graduação, mas eu só estou tendo 2, 3 meses de férias. Eu vou fazer uma pós-graduação voltada para a formação docente em EAD, que é o estudo à distância, né? Eu sei que essa pauta é bem polêmica, porque não são todas as pessoas que têm acesso, né, ao ensino virtual, mas do jeito que as coisas andam, nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Então, eu estou gostando de estudar essa parte, de ajudar os professores a possibilitar que eles coloquem um material bacana para os alunos, porque o professor agora, como todos fomos pegos de surpresa, os professores eles não têm o aparato da tecnologia, eles têm o conhecimento deles. Eles precisam de alguém que ajude a que eles criem aulas, a que eles se foquem realmente na experiência em passar o conteúdo, mas que a parte técnica, eles tenham todo o suporte que eles precisam, porque não é só você chegar e abrir o Google e dar uma aula, né? Você sabe, para você é professora, o professor ele tem que estudar muito. Então, eu estou querendo fazer uma pós-graduação nessa parte para realmente ser útil nesse quesito, de fazer a parte técnica para possibilitar que existam aulas virtuais de qualidade. Eu acho que os meus principais planos são isso. Eu quero escrever um livro meu, novo, mas
não está dando tempo. Isso exige, eu tenho muita coisa escrita, eu posso fazer minhas colagens, pegar todos os meus grimórios que eu tenho, mas no momento, como todas as pessoas, a gente já está atravessando um período muito ansioso de instabilidade de todo mundo. Eu não consigo sentar, fazer minha colagem, assistir um filme, assistir uma música, ler meus autores, que é o que eu preciso fazer para escrever algumas linhas. Eu não estou conseguindo, então estou angariando fontes, lendo, angariando fontes, mas logicamente o 8º livro é o meu plano futuro. E um livro coerente, né? Não sei se eu vou conseguir, é tudo experimental. São esses os meus planos. São vários planos, e eu faço votos aí de que você consiga concretizar todos eles, né? Como você disse, alguns já estão numa fase mais avançada de se concretizar, outros ainda estão na fase do pensamento, né? Mas faço votos que você consiga ir realizando um de cada vez, e assim a gente vai indo. E agora, para ir finalizando esse nosso bate-papo, Andréia, eu peguei um trechinho aqui do seu último livro, do Neônia. Eu quero ler aqui para o pessoal que está assistindo o nosso vídeo, para que eles conheçam também um pouquinho, né? A gente falou bastante, mas ainda não lemos nada, né? Então, eu peguei um trechinho curto aqui, que é do seu último livro, eu vou ler para o pessoal. E eu já gostaria, então, enquanto eu vou lendo, que você fosse pensando numa mensagem final aí para deixar para o pessoal que ficou até agora assistindo, né? Aqui no canal a gente tem pessoas das mais diferentes formas de lidar com a literatura, né? Tem gente que é só leitor, tem gente que é leitor e escritor, tem gente que quer ser escritor, que assiste aqui o canal. Então, enquanto eu leio esse último trechinho aqui para o pessoal conhecer um pouco da sua escrita, eu queria que você fosse pensando em alguma coisa para falar aí para o pessoal que está assistindo, tá bom? O que faço no universo, além de ostentar, enfado e medo, os imensos olhos do morcego? Nada. E esse é o meu poderoso enredo. Andréa Carvalho Gavita, no livro Neônia. Meu morceguinho, é um texto curto, né? Porque eu resolvi colocar o morcego ali no meio. A mensagem que eu tenho é assim, para os aspirantes a escritores, eu acho que eu tenho que me dirigir a eles. Escrevam, sabe? Escrevam, mas não achem que a escrita é uma inspiração ou é uma psicografia. Leiam, leiam muito. Leiam autores que vocês acham que você não gosta. Leiam mulheres, leiam o que as mulheres escrevem, principalmente se você for uma autora. Só através da leitura de vários textos, mesmo que você não goste, você vai percebendo e vai delineando o teu estilo. E não tenha medo de ousar. Por exemplo, a crítica literária, ela critica um texto baseado em algumas referências. Mas, às vezes, o seu poema, ele tem alcance um outro tipo de pessoa. Então, pode ser muito importante para uma pessoa ler aquilo que você escreveu. Mesmo que você ache que não tem... isso não está bom. A partir do momento que você escreveu, isso é um pensamento muito particular meu, aquilo não te pertence mais. E aquilo é a soma de tudo que você já viveu, tudo que você leu, tudo que você assistiu. Ele não é, um poema não é seu. Um poema é uma tradução que você faz de tudo que você percebeu. Não é muito egoísta você guardar isso para você. Ele faz parte da comunicação humana. Então, joga para fora, tenta colocar isso em algum formato, um livro é mais adequado, logicamente, todo mundo lê um monte de livro, quer ter seu livro, mas é muito válido você colocar em rede social. Eu leio projetos de poemas de várias pessoas no Facebook, que aquilo me inspira, eu gosto daquelas imagens, aquilo me faz bem, né? Então, escrevam. Eu acho que o meu conselho é esse, não tenham medo de ousar. E procurem sempre, se você não encontrou uma editora, porque a linha editorial daquela editora não é coerente com o teu tipo de texto, se autopublique. Não tenham vergonha daquilo que você escreve no seu primeiro livro, porque você pode refazer isso e colocar o material daquele outro livro em um outro livro. Ponto. É isso. Ou seja, não tem que ter medo de colocar, de ter leitores. Não seja só leitor, seja escritor também. Acho que é isso.
Muito bom, Andréia. Eu concordo em gênero, número e grau aí com o que você falou. E justamente a gente está nesse período de pandemia, nós estamos num tempo bastante propício, inclusive, para autopublicação. Né? A gente sabe que as editoras, muitas vezes, elas são limitadas e limitam, né? E aí, com todo esse mercado que está surgindo aí de e-books e tal, está propiciando com que esse mercado da autopublicação realmente cresça, né? E que as pessoas possam estar aí mostrando seus trabalhos. E como você disse, né? Às vezes uma coisa que para você pode, não sei se está legal, pode ser é, meio simples, mas vai chegar numa outra pessoa que aquilo pode fazer diferença na vida dessa pessoa, né? E motivar, e inspirar. Ou às vezes é aquela palavra que a pessoa está precisando ouvir ali no dia. Eu falo muito por experiência própria, né? Nessa pandemia eu vim muito para as redes sociais, eu estava afastada, não era muito de postar. E como ali uma coisinha que você posta, às vezes uma pessoa te responde: Nossa, que bom que você fez isso, porque me ajudou, me motivou. Eu fico vendo o que você posta e isso me anima, ou eu estava precisando ler isso. Então, às vezes, para a gente não é nada, mas vai chegar lá na outra pessoa e vai chegar uma mensagem que a pessoa vai ressignificar, né, aquilo que você escreveu. Então, é bem isso que a Andrea falou mesmo. E para a gente finalizar, então, André, eu quero te agradecer bastante e quero que você me diga se tem alguma coisa que eu não perguntei, mas que você gostaria de falar do seu trabalho ou de qualquer outro assunto. Fica à vontade, esses minutinhos finais são seus. Nossa, eu tenho vários assuntos para falar, porque daí depois que passa o começo, a gente quer falar um monte. Eu queria deixar um recado, porque eu sei que o seu canal, né, o Senhora Literatura, tem diversos públicos. Então eu queria dar um recado específico para quem ainda não tem livro e está procurando uma editora. Por exemplo, o trabalho de uma editora é gigantesco. Eles não podem responder prontamente, individualmente, para cada autor que os procura. Se você não recebeu a resposta de uma editora, não surte, que é pessoal. Às vezes o fluxo de trabalho é gigantesco. O mercado editorial ele é ingrato e quem tem uma editora hoje tem muitos gastos, muitos custos e às vezes é uma pessoa que faz tudo, arruma site, responde e-mail, diagrama livro, vai na gráfica. Então é assim, não se assustem se você não teve uma resposta de uma editora. Eu converso com muitos autores e é essa a reclamação. Nossa, aquela editora é ruim, nem me deu bola. Gente, se você é sobrecarregado, se você tem outros assuntos para resolver na sua vida, como ganhar o seu pão, saiba que uma editora também. Não é o negócio principal dessa pessoa ter uma editora. Provavelmente ela vai ter outro trabalho e tem outras demandas. Não dá para responder todo mundo. Então não fique achando que é pessoal. Às vezes é, mas é específico. A editora não quer publicar o seu tipo de texto. Procura outra. Ou se autopublica, mas não desista por causa desse empecilho. Não desista. Não é pessoal, gente. Nada é pessoal. Nossa vida é muito corrida. Nós temos várias demandas. Nós também, às vezes, a gente deixa de responder uma mensagem, deixa de fazer alguma coisa, porque são poucas pessoas trabalhando pela logística de tudo. E tenham sempre em mente, assim como escrever um texto, escrever um poema, escrever um livro, não é o Google que faz, publicar isso, imprimir isso, também não é o Google que faz. Não é assim, tá? Então, eu acho que isso é importante dizer. Não é pessoal. Obrigada, Andréia, por dispor aí do seu tempo para conversar com a gente, falar um pouquinho sobre você. Te agradeço bastante, desejo muito sucesso e vamos nos encontrando aí nos eventos que a gente participa, né? Participamos de muita coisa juntas e desejo então todo sucesso para você. Obrigada. Muito obrigada, Fran. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.